Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Adorando o nome de Jesus, eu prometo que não vou me demorar, mas o Senhor para essa noite trouxe esta palavra ao meu coração. Logo depois que recebemos o convite, fomos para estudar a palavra do Senhor, para que o Senhor nos desse algo nessa noite, que viesse falar com a igreja, né? O povo de Deus que se reúne para adorar o nome do Senhor. E o Alex falou algo aqui que é bem interessante. Nós viemos ao culto para adorar, para falar com Deus, para oferecer, e temos o privilégio de Ele falar conosco através da sua poderosa palavra. Irmãos, esse texto nós encontramos somente no Evangelho de Lucas, onde vai falar desta mulher aqui. E o versículo 10, a Bíblia diz que ensinava no sábado. Jesus, ele estava ensinando um dia de sábado, né? Por coincidência, hoje é sábado. E Jesus estava ali ensinando. O que ele estava ensinando? O versículo 6 do capítulo 13, onde ele vai falar que tinha um homem que tinha uma figueira, plantou uma figueira. Mas quando foi olhar ela para ver se ela tinha fruto, ela não tinha fruto. Então aquele homem disse: o que você está fazendo aqui? Chamou os seus funcionários e disse: temos que cortar ela, arrancar ela daqui, porque ela está usando esse solo sem merecimento. O que Jesus estava querendo dizer e ensinar? Acerca da nação de Israel. O povo em que Deus escolheu, levantou para ser um modelo para o mundo. E assim não foi, porque negligenciou. Então era isso que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. O que era uma sinagoga? Um templo. Por que não dizer bem maior que este, com galeria, como se fosse uma grande igreja. Era ali aonde Jesus estava ensinando. E acontece, irmãos, que nesse sábado chegou uma mulher com espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E aqui eu quero que você preste atenção, um minutinho só, neste momento. Quando a Bíblia está me dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade, eu questionei e busquei entender por que um espírito de enfermidade. Irmãos, enfermidade é diferente de doença. Doença é um dor de dente, você vai no médico, o médico dá o remédio. Se precisar tirar o dente, ele tira, ele faz o que for preciso. Você está com uma gripe, você vai no médico, ele receita os remédios e ele consegue solucionar, porque é uma doença. Agora, quando é uma enfermidade, é diferente. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Note, irmãos, que quando Jesus vai curar certas pessoas, nos evangelhos especialmente, logo depois de uma cura, ele expulsa os demônios. Ele manda os demônios ir embora, porque aqueles demônios que estavam causando aquela enfermidade naquelas pessoas. Só que com essa mulher, irmãos, é diferente. Ela tinha um espírito de enfermidade, e o Senhor revelara ao meu coração. E eu precisei ir para a história, porque nós, leitor, o Alex sabe disso, nós que lemos a palavra de Deus, irmão, sofremos. Por quê? Porque quem escreveu na sua cultura, no seu dialeto, escreveu no calor do momento, né? O leitor vai ler aproximadamente 2000 anos depois que é que foi escrito esse texto aqui. Mas observe que Jesus, aqui, ele não vai expulsar nenhum demônio. Ele não vai fazer nada disso. E eu fui para a história, irmãos, e descobri que a mulher nos tempos de Jesus, de certa forma, era muito discriminada. Aleluia. Por isso que Jesus, você vai notar várias vezes tendo contato com mulheres, como Maria de Madalena, como a mulher do fluxo de sangue, tantas mulheres. Por quê? Porque naquela época a mulher era de certa forma discriminada.
pelos judeus. De certa forma, por quê? Porque somente de Eva, eles lembravam de Eva e já atribuíam isso às mulheres daquele tempo. Irmãos, a mulher naquele tempo com 12 anos, ela prometida já a um noivo. E aqui eu começo a entender que então, esta mulher tinha essa enfermidade, porque ela era encurvada, irmãos. Refletiu no seu exterior algo que aconteceu no interior dela. E eu comecei a viajar pela história e pensar, Alex. Talvez essa mulher foi prometida a algum noivo, a qual ela não gostou, não queria, não era o seu desejo, não era o que ela planejou. E por consequência disso, isso trouxe trauma para ela. Ela sofreu, talvez teve que acabar o relacionamento. E isso causou no seu exterior. Ficou uma mulher encurvada. Há 18 anos. E quando eu olho, irmãos, a Bíblia me dizendo que é 18 anos que ela estava encurvada. E ela estava nesse culto, Alex. O sábado era o Shabat, eles simplesmente cultuavam. Não faziam nada. Mas como uma mulher, além dela ser discriminada, e além dela ter essa enfermidade na vida dela, ela não precisaria ir no culto. Mas eu acredito, pela luz da palavra de Deus, que há 18 anos ela estava frequentando o culto. E aí eu começo a dizer para você, será que no primeiro culto ela não pediu um milagre? Será que no primeiro culto, eu fiz uma conta, eu posso estar errado, Alex, porque tem, durante o sábado, durante os meses, tem meses que tem 4, 5 sábados, isso? Mas eu fiz uma conta, 864 cultos de sábado ela frequentou, sem receber um milagre. E aí vem nós, no primeiro culto de salvação, queremos um milagre. No terceiro culto, queremos um milagre. No primeiro ano, queremos um milagre. Aleluia. E você pode dizer, você está falando isso porque a tua vida está bem. Não, irmãos. Eu estou passando por uma luta. Quinta-feira fiquei enfermo, Alex, da semana passada. Uma doença me atingiu poderosamente. Na sexta-feira, a minha filha ficou muito doente. No sábado, perdi o emprego e tomei um golpe de R$1.500. Estou desempregado já faz uma semana. Então essa palavra falou comigo. E na hora, irmão, na segunda-feira, Senhor, eu sou pregador, eu sou profeta, faz um milagre, abre a porta. É assim que nós somos. E às vezes, irmão, o Senhor até me deu uma mensagem sobre isso. O dia mau. O dia mau, ele chega, nós fizemos planos para o dia mau. Não planejamos 2023, quando eu passar por uma dificuldade, eu quero estar preparado, eu quero estar bem. Nós não fizemos planos para o dia mau, mas acontece que o dia mau, ele chega, ele bate a nossa porta. E o meu conselho, esteja ancorado em Cristo, amém? Amém. Mas irmãos, aí o Senhor, Alex, eu fui orar e pedi ao Senhor, Senhor, me dá algo diferente acerca desse texto. Me dá algo, Senhor, diferente, algo que o Senhor ainda não tinha me dado. Além de eu estudar, além de eu meditar. E o Senhor aqui, irmãos, trouxe algo poderoso para o meu coração e eu não quero me demorar, eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu li, irmãos, espírito de enfermidade e olhei essa mulher que estava encurvada e não podia se endireitar, o Senhor me deu um tema: mundo enfermo, humanidade encurvada. Amém? E aí, irmãos, o Espírito, aqui eu vou para a revelação. O Espírito, irmãos, é o diabo que desde Gênesis, ele atingiu o ser humano. Ele atingiu o mundo com o seu mal. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Mas eu, conhecendo um pouquinho sobre a palavra de Deus, eu vejo que Deus não faz nada sem forma e vazio. Aconteceu alguma coisa ali. E a gente sabe, alguns estudiosos dizem, que foi a queda de Lúcifer na terra que causou a terra ficar sem forma e vazia. Então, irmãos, o diabo sempre está agindo
no mundo, no sistema, nas coisas, como o Alex bem falou aqui, foi confirmação. O diabo está por aí, talvez ouvindo eu pregar nesse momento. Eu quero que você entenda, e eu vou para a Bíblia, João capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Por isso nós temos um mundo enfermo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E com isso, irmãos, começa a ação diabólica no mundo. Aonde nós estamos, o mundo se tornou enfermo. Aleluia. E essa enfermidade começou, irmãos, o primeiro caos que a ação do inimigo no mundo causou foi o que? O pecado. Aleluia. Quando Deus fez o mundo, as coisas, a terra, agora eu estou falando, lá no jardim Adão e Eva, ele conseguiu introduzir o pecado no coração. E ali fomos afastados de Deus. Porque tudo que o diabo não quer que nós estemos aqui num culto como esse, ouvindo a sua palavra e adorando a Deus. Ele quer que nós transgrida a lei do Senhor e nós fiquemos longe dele. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? E aí, irmãos, não são as 613 leis de Moisés que nós não devemos transgredir. Apenas duas, ditas por o próprio Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 37, é a primeira. E disse-lhe, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é isso? Acima de qualquer sentimento humano. De toda a tua alma. O que é isso? Reconhecer que Deus é o Senhor de nossa vida. E de todo o teu pensamento, toda a nossa inteligência humana, devemos amar a Deus. E isso eu aplico não para nós cristãos, Alex, mas para as pessoas que vivem neste mundo. É o desejo de Deus para elas. Aleluia. Mas elas não amam a Deus. Elas deixam de amar a Deus. Deixaram de amar a Deus. Transgrediram esse primeiro mandamento de Jesus e esqueceram. Zombo de Deus. Blasfemos de Deus. Irmãos, as pessoas olham para Deus hoje e imaginam aquele ser bebezinho lá em Belém, indefeso, ou aquele homem na cruz desfigurado. Nada disso, meu irmão. Em Apocalipse, João vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. Os seus cabelos são brancos. Oh glória, oh glória, Ele é poderoso. Da sua boca sai uma espada aguda. É este Deus que quando teve aqui foi um cordeiro, um indefeso, padeceu, mas hoje é o leão da tribo de Judá. E Ele está observando o que acontece no mundo. Este mundo que está enfermo. E o segundo mandamento que o Senhor vai dizer está em Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a estes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui pega muitas vezes nós, irmãos. E como isso entrou? Aleluia. Como isso entrou? Em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, hoje ninguém mais tem amor. As pessoas, temos lá em Bom Jesus, agora recente, semana passada, tivemos ali um júri de um homem que, inclusive parente da minha esposa, matou seus 2 pais por droga. Foi condenado a 50 anos de prisão, perdeu seu amor, a iniquidade entrou no coração. Isso é um mundo enfermo, irmãos. Aleluia, é um mundo enfermo. E sabe o que o mundo espera de uma igreja, Capela da Luz, Bom Jesus? Nós que estamos aqui, apresentar a cura para este mundo que está enfermo e precisa de um milagre. Aleluia, o amor se esfriou, as pessoas matam por nada na briga do trânsito. Um cortou a frente do outro, eles estão se matando. Faltou-se o amor, irmãos. O mundo está enfermo. Eu pedi ao Senhor algo que você pudesse entender nessa noite. Talvez não é para você pular, nem mais para você sair daqui entendendo que o mundo está enfermo. Aleluia. A falta de temor. Olha só Lucas 12, 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não sabem o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Falando do Senhor Jesus,
do nosso Deus. Como eu disse, as pessoas perderam o temor a Deus. Ninguém mais tem temor a Deus. Deus, como eu disse, eles imaginam Deus aquele ser desfigurado, algo que é pregado há muito tempo, mas que não resolve nada. E aí, irmão, sabe o que acontece? Vem uma pandemia, aproximadamente 2 anos, e todo mundo vai para a 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e vão orar e dizer: Senhor, sara a terra, até quem não é crente está orando, sara a terra, faz um milagre. Mas antes disso, irmãos, por que acontece isso? Por que Deus permite essa enfermidade no mundo? Porque faltou o temor. E sabe o que o Senhor falou conosco, irmãos? Para nós, igreja, não perder esse temor. Não perder esse respeito, essa reverência ao nosso Deus, que é poderoso, que é grande. Aleluia. Outra coisa que Deus nos deu, irmãos, mas que o diabo entrou e driblou isso, fez com que nós perdemos, é o livre-arbítrio. É um presente de Deus para nós. Deus jamais quer colocar, como o Alex falou aqui, uma faca na nossa garganta e dizer para nós: você tem que me adorar porque eu te mato. Não, Ele simplesmente quer que nós reconheçamos a sua bondade e por reconhecimento humano nós adorar e dizer que Ele é poderoso. Mas o que acontece em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Foi o que o Alex acabou de falar aqui, confirmando o que o Senhor queria falar conosco nessa noite. Deus deu para o homem um livre-arbítrio. Aleluia. Deu um jardim para ele caminhar. Depois disso, através de Jesus, nos restaurou ainda a nossa comunhão com Deus e nos deu o livre-arbítrio para nós adorar a Ele, na beleza da sua santidade. Mas o que o homem faz, irmãos, o que o mundo enfermo faz, desafia Deus a todo instante. Na Torre de Babel, quiseram fazer uma torre para chegar até o Senhor, e apenas com uma confusão de língua, o Senhor aniquilou eles. Davi deixou a concupiscência dos olhos maior e transgrediu contra o Senhor. Salomão trouxe idolatria, fazendo tantas coisas que Deus deu de presente para o homem, e através de uma ação de um mundo enfermo se brilhou, foi tudo rio abaixo. Aleluia, glória a Deus. E por causa disso, irmãos, a terra sofre. As pessoas andam pela rua e dizendo que a Bíblia não existe, o que está na Bíblia não é verdade. Mas olha só, Miqueias 7,13: mas essa terra será posta em desolação por causa dos seus moradores e por causa do fruto de suas obras. Olha o que diz em Gálatas 6:7: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso, irmãos, é um mundo enfermo. É um mundo enfermo. E deixa eu ler com vocês ainda. Aleluia. Romanos capítulo 1. Aleluia. Vamos ler comigo nessa noite. Você que tem a tua Bíblia. É uma palavra para os nossos dias, irmãos. Mas fica tranquilo, no final o Senhor tem um bálsamo, aleluia, para nossa alma nessa noite. Aqui está o resultado, irmãos, escrito na palavra de Deus, que você vê todos os dias. O que eu vou ler aqui, irmãos, você vê todos os dias, como o Alex falou, pela tela do seu celular, pela televisão, nas ruas onde você vai. Você vê aqui o que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo, registrado diante de nossos olhos. Romanos 1:21. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com os que fazem. Aqui, irmãos, através do mundo enfermo, nós olhamos para esse texto, Alex, e vemos agora a humanidade encurvada. Diante de tudo isso, aleluia, e tudo isso, irmãos, por um momento parece bom, mas depois, irmãos, o diabo vem em curva e coloca ansiedade nas pessoas, nos seres humanos. Nunca houve um tempo de tanta ansiedade, o tempo do hoje, o tempo de agora. As pessoas não esperam mais, as pessoas andam ansiosos, as pessoas se matam, as pessoas se odeiam por ansiedade. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. A depressão tomou conta, irmãos. Ontem nós ministrávamos lá no Centro Terapêutico Renascer e falávamos com o irmão, e ele contando as suas experiências de um mundo, quase tudo isso que nós vemos ele fez. E o que resultou para ele? Parar dentro de uma clínica com depressão. O que é depressão? Aleluia. Como Elias, irmãos, passou por um momento como esse. Após de um medo de morrer, foi para numa caverna, foi se esconder. O mundo está encurvado, as pessoas hoje têm medo do amanhã. Quem hoje você vai, por exemplo, eu estava trabalhando recém com um produtor, o medo do amanhã, o medo da dificuldade que vai chegar amanhã, o medo. E olha o que o Senhor Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, irmãos, observe o que eu falei para você. O mundo está enfermo. Você ouviu, eu li para você. Temos uma humanidade encurvada, sofrendo como aquela mulher. E eu disse, irmãos, que aquela mulher, a sinagoga tinha uma galeria, e era lá que ficavam as crianças e as mulheres. Aquela sinagoga, Alex, ela estava adaptada para receber aquela mulher com aquela enfermidade. Porque da galeria ela conseguia ver Jesus ensinar, ver as pessoas. Mas o que acontece? O seu problema não era resolvido. E aqui, irmãos, diante de tudo isso que eu falei, né? Os irmãos podem até estar pensando, que mensagem! Mas deixa eu chegar na melhor parte agora. Chegou o momento em que Jesus olhou para aquela mulher. E aqui faz toda a diferença. Diante de um mundo enfermo, uma humanidade encurvada, entra Jesus, como diz aquele hino, mas ele veio aí e veio para decidir, se o meu caso, se o teu caso está perdido, o seu nome é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem poder.
Amém, irmão? Jesus olha aquela mulher como olhou um mundo que estava caído, enfermo, a humanidade encurvada. Ele disse: João, escreve aí no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Jesus olhou para tudo isso que nós lemos, irmãos, e olha até hoje e diz: não, mas eu enviei o meu filho. Ele entrou em cena. Foi quando ele olhou para aquela mulher. Jesus olhou aquela mulher. Talvez você entrou aqui hoje pensando: ninguém me vê, ninguém me olha. Não, as pessoas até olham para nós, Alex. As pessoas até nos vê, mas olha o nosso exterior, um terno bonito, bem apresentado. Mas sabe que Jesus olha? Ele olha o que está lá dentro. Os traumas daquela mulher, as noites sem dormir, os problemas emocionais. Jesus olhou para ela como ele está olhando para você nessa noite. Ele olhou, e não só olhou, como ele disse: mulher, vem cá, mulher. Hoje o convite está aberto para você. Jesus está te chamando hoje para a salvação. Porque o olhar de Jesus, irmãos, quando ele entra em cena, no meio do nosso caos, no meio da nossa maior dificuldade, quando entra ele entra em cena, ele muda a situação. Ele olhou aquela mulher, ele chamou, mas é diferente. E eu vou lá para a viúva de Naim, irmãos. Olha como isso é interessante. O poder de Jesus quando ele entra na nossa vida. Jesus, irmãos, aquela mulher saindo da cidade, com contexto de luto, tristeza, já perdeu o marido, perdeu agora o seu único filho. Ela sabia que ela ia viver uma vida desgraçada agora, mas do outro lado vem os discípulos, com a multidão cantando hosana, porque Jesus vem vindo. E Jesus parou na frente daquela mulher. E ele diz algo que eu fiquei intrigado, irmãos. Jesus olhou para aquela mulher no Gabriel e disse: mulher, não chores. Cá para nós, irmãos, o que mais nós ouvimos em um velório? Não chores. Não chore. Vai passar. A famosa frase: Deus sabe o que está fazendo. Mas é um tirador, irmãos. É um tirador aqui dentro. Imagina Jesus parar para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Ela pensou: eu ouvi isso até agora. Todo mundo disse: não chores, vai ficar tudo bem, vai passar. E acontece que não passa. A dor não passa, o dia difícil não passa, a depressão não passa, a ansiedade não passa, o problema não passa. Mas o não chores de Jesus é diferente. Porque o não chores de Jesus, quando ele olhou para a mulher e disse: mulher, não chores. Antes de a mulher pensar algo a mais, ele colocou a mão naquele defunto, e o defunto reviveu imediatamente. O não chores de Jesus vem acompanhado de milagres. O não chores de Jesus vem acompanhado de solução para a tua vida. Isso é o não chores de Jesus. Todos viram aquela mulher, mas quando ele chamou, ele resolveu o problema. Aleluia! Ele resolveu o problema. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa a condição como nós temos, ele muda a nossa situação. Porque o inimigo no mundo, irmãos, ele só quer matar, roubar e destruir. É 3 verbos. Primeiro ele rouba a nossa felicidade. Depois destrói os nossos sonhos. E por final quer acabar com a nossa vida. Aí vem Jesus dizendo: não, mas eu vim para que tenho vida. Aleluia, 2 tipos de vida. A primeira vida, a vida terrena. Eu vim para que tenho vida e vida com abundância. E em 1 João 2:25 ele vai nos fazer a promessa de uma vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Fique em pé comigo nessa noite.